Queridos ouvintes, que Jesus, nosso mestre de amor, continue nos dando energia suficiente, muita disposição para buscarmos a melhoria de nossa vida através da renovação de nossas atitudes. Muita paz. E com esta paz que nós desejamos a todos os ouvintes, nós vamos continuar a leitura do capítulo 7º do livro Nas Voragens do Pecado, do Espírito Charles, ditado a Ivone do Amaral Pereira. Nós terminamos a leitura no programa passado, exatamente narrando que Ruth e Carolina, agora na nova personalidade de Otília de Lavigne, estava naquela tarde, sob orientação da rainha, naquela tarde chuvosa, com a orientação da rainha, aguardando que passasse por ali a tropa de Luís de Narbonne, comandada por aquele capitão da fé que se apaixonara por Ruth ou por Olívia, assim que o vira. Vejamos o desenrolar dos fatos. Encontrava-se ela, Ruth, no momento no andar denominado térreo, cujas sacadas suspensas do nível da calçada, cerca de 2 metros apenas, permitiriam a 2 pessoas se falarem facilmente, conservando-se uma debruçada no mesmo balcão e a outra do lado de fora da rua. Mais ou menos a hora aprazada, efetivamente se ouviu o rumor da cavalaria de Narbonne fazer ressoar nas lajes da rua o estrépito belicoso dos seus mercenários armados em marcha lenta, demonstrando força e disciplina. Uma pequena multidão debruçou-se às janelas das casas e palácios circunvizinhos, enquanto às sacadas da municipalidade, damas e cavalheiros que ali eventualmente se encontravam, predispuseram-se curiosos a apreciar a soldadesca famosa, considerada a mais disciplinada e adestrada de Paris. Eram de bom gosto, então, os aplausos piegas e bajuladores, a admiração exagerada a tudo quanto se relacionasse com a igreja e o governo, e dificilmente alguém se furtaria a tais demonstrações, as quais seriam antes exteriorizadas das conveniências do momento e não espontâneo gesto de sinceridade. Ruth encontrava-se num salão cujas numerosas sacadas, todas escancaradas, faziam ângulos com uma rua e uma praça. Postou-se ela no primeiro balcão que deitava para a dita rua, desde que vislumbrou ao longo a figura imponente do jovem capitão à frente dos seus homens. Lembrou-se das ordens de Catarina. Promove algo escandaloso. Cumpriria, pois, a ordem. Que lhe importariam as intenções da soberana, se encerravam males para o detestado conde, ainda que redundassem na sua própria ruína? De outro modo, a perda de Narbonne era fato que particularmente interessava a rainha, e fosse o que fosse que essa tramasse, necessariamente ela ia auxiliá-la a atingir os próprios fins. Avistando-a ao balcão, ainda uns 10 passos distantes, Luís sorriu, ardoroso e feliz, com a expressão de sincero encantamento
que havia vários dias seus superiores, e quantos o rodeavam descobriram em toda a sua pessoa. Cumprimentou-a com distinção e familiaridade, ao que Ruth correspondeu com uma vênia graciosa entre um sorriso franco, pensando em Catarina. Fê-lo, porém, e num movimento rápido e imprevisto, que se diria infantil, deixou a sacada onde se postara e postou-se na imediata, onde novamente esperou Luís, vendo-o, portanto, mais de perto, como da primeira vez. O sorriso do capitão da fé dilatou-se mais, deixando à mostra a bela fieira de dentes fortes e alvos, que muito poucas vezes dantes se haviam revelado aos circunstantes. Ruth, no entanto, já abandonara a segunda sacada, passando para a terceira, e para a quarta, para a quinta, o que se deu em resultado acompanhar o trajeto de Narbonne, como se ele, defrontando durante todo o percurso, não pequeno, que media o quarteirão da rua e o da praça, que faziam esquina. E ela o fazia entre risos, deixando-se compreender o desejo que trazia de que ele lhe falasse naquela emergência. Deslumbrado, aquele estudante de teologia, de quem todos esperavam absoluta fidelidade às exigências do clero, e a quem julgavam insensível aos encantos da mulher, sofreou de súbito as rédeas do cavalo, fazendo estacar toda a sua garbosa companhia de lanceiros. Eu te saúdo, gentil condessa, cumprimentou ele galantemente, parado sob a sacada, onde se debruçava a cativante menina. Mais do que ontem, hoje te encontro encantadora. Ao que a angelical irmã de Carlos respondeu: salve, nobre cavaleiro da fé. Feliz eu me julgo por este acaso que o céu criou. Riram-se sem constrangimentos, como dois namorados ardorosos que se adorassem, e ele de chofre achegou-se mais para sussurrar como em sentida súplica: preciso ver-te mais de perto, minha querida. Dize onde poderei encontrar-te. Estou louco de amor por ti. Não vivo, mas sofro se estás de mim ausente. Ela sorriu enternecida, pestanejando os longos cílios com faicerice. Com alegria atenderia a Vossa Alteza, porém hoje é impossível. Sua Majestade necessita dos meus serviços. Terei de esperar, portanto, até amanhã. Mandar-vos-ei um portador. Assistirás, porventura, a esse baile? Não, Alteza. Sua Majestade proibiu-me de fazê-lo. E fez bem. Será reunião de burgueses que não assentará a nobreza. Dá-me então algo de ti mesma, como lembrança. Um pente, um laço, uma rosa como aquela outra que aqui está sobre o meu coração. E que me faça companhia até o nosso próximo encontro. Excitada, sôfrega, afetando os olhos estranhos um realismo chocante, como se efetivamente a ardência amorosa do belo cavalheiro possuísse a magia de desprender-lhe emoções de amor,
Ruth despregou um laço dos próprios vestidos e atirou para o conde. Luís apanhou-a no ar, levando-o aos lábios, como não o teria feito o mais singelo amante da província ao receber a primeira dádiva de amor. Não obstante, prosseguiu a marcha emocionado, transtornado. Ruth, porém, deixara-se ficar onde estava, pois que as janelas agora não iam mais além. Começavam ali outras dependências. Mas antes de virar à direita, saindo da praça para ingressar em nova artéria da velha cidade, percebendo Luís que não se despedira convenientemente de sua amada, volta as rédeas do cavalo em disparada, deixando seus cavaleiros estacados, e chega-se novamente à sacada onde Ruth continuava debruçada e diz: "Amo-te, condessa, não posso viver sem ti", exclamou ele excitado e trêmulo. Ela atirou-lhe a ponta de um manto que ele beijou galantemente, recolhendo-o em seguida para beijá-lo no mesmo local. E quem a observasse diria convencido: está perdidamente enamorada do capitão da fé. A cena, espontânea e sincera, conquanto leviana da parte de Luís de Narbonne, mas premeditada e sumamente desleal da parte da jovem de La Chapelle, fora presenciada não só pelas damas que a acompanhavam, como por quantos cavalheiros e burgueses que no palácio se haviam posto às sacadas durante a passagem do longo séquito, e pela multidão das circunvizinhanças que aplaudia, e ainda mais os homens de armas da mesma companhia de Narbonne. Fora, portanto, um ato público, impróprio de personagens tão altamente colocadas e realizados sem temor. Temor este que talvez fosse devido justamente à qualidade social das mesmas personagens. A maior parte dos espectadores, habituada a colóquios muito mais comprometedores e agressivos à moral, quando das próprias aventuras amorosas, escandalizou-se e censurou, em cochichos maledicentes, a ousadia do par de namorados, certamente pelo ciúme e pela inveja, que não suportam os triunfos alheios. Tal movimento de hostilidade estabeleceu-se entre as servidoras da rainha, as quais destacaram uma comissão para queixas e denúncias contra a impudente menina que tão mal se ativera publicamente àquela tarde. Catarina ouviu-as em silêncio e exclamou depois, percebendo que se calavam: "Dizeis a verdade e agradeço-vos o zelo pela minha casa. No entanto, eu já fora informado de tudo e de tão inconvenientemente fatos, graças à dedicação de minha polícia secreta. E a leviana jovem será devidamente castigada. Que mais pretendeis?" Respondeu por todas a primeira-dama da comissão, a quem se ortogara o direito: "A condessa, senhora, revela-se também caluniadora, e se vossa majestade permite, relataremos algo agressivo ao trono. Dize, a mãe de Carlos IX dilatou imperceptivelmente os pequeninos olhos como se interiormente se surpreendesse.
mas balbuciou com austeridade e mau humor. Dize: Majestade, a senhora Condessa de Lavigne narrou-nos esta tarde uma história insultuosa, a qual não demos crédito, e o fez gabando-se certamente das preferências que o senhor príncipe de Narbonne lhe vem demonstrando. Afirmou que o seu defunto pai, o conde de Lavigne, foi confidente secreto e particular de sua majestade, o nosso falecido e sempre amado rei Henrique II. E assim, amigos ouvintes, meus irmãos do ideal espírita, estamos observando as teias do mal tecendo-se em volta de nossos personagens, que certamente reencarnaram para esta etapa na sua vida, para esta existência na sua vida eterna, com os propósitos de reparar males cometidos em outras vidas, compromissos assumidos outrora que seriam agora, nesta vida, cumpridos fielmente. Mas o que nos parece que novamente, enredados pelas artimanhas do mal, pela força satânica daqueles que não querem o nosso progresso, daqueles que trabalham contra o crescimento espiritual e moral das criaturas humanas, para aqueles que sabem que é uma batalha ingrata, porque fatalmente todas as almas, todos os espíritos criados por Deus chegarão ao seu final. Foi proposta, aliás, promessa textual de Jesus: nenhuma de minhas ovelhas se perderá. Passe o tempo que for, sofra a criatura o que tiver de sofrer, mas um dia todos nós estaremos banhados com o verde da esperança a balançar nos nossos corações e a disposição nobre do trabalho a comandar a nossa vontade para que assim busquemos a nossa redenção. Deixemos aqui a rainha em confabulações maliciosas com as suas damas atendentes, para encerrar hoje o nosso programa pedindo a Jesus que nos abençoe, que nos ampare e que nos proteja. Que assim seja.